Testemunho CCB. O ancião que sonhou com traição Judas estava dentro da igreja. O sonho que abalou a fé de um servo. A noite estava fria em Sertãozinho, interior de São Paulo, quando o ancião Jeremias, um homem de 72 anos, cabelos brancos como a neve e mãos calejadas pelo trabalho na roça e pela oração, adormeceu após mais um dia de jejum e vigília. Ele era um dos pilares da Congregação Cristã no Brasil, CCB na região, conhecido por sua firmeza na doutrina, seu testemunho inquebrantável e sua voz grave que ecoava nos cultos como um trovão de autoridade espiritual. Mas naquela noite Deus lhe mostrou algo terrível. Em seu sono, Jeremias se viu dentro do templo da CCB, não um prédio simples de tijolos aparentes e bancos de madeira que ele conhecia, mas um lugar imenso, com colunas de mármore e um céu estrelado acima. Os irmãos cantavam hinos sacros com vozes celestiais, mas algo estava errado. Entre os fiéis ele viu um homem de rosto sombrio, vestindo roupas brancas como todos, mas com olhos que brilhavam como brasas. Esse homem sorria enquanto apertava mãos, abria a Bíblia com reverência, mas suas mãos estavam manchadas de sangue. Esse é o traidor. Judas está aqui. Uma voz poderosa e solene ressoou em seus ouvidos. Jeremias acordou suando frio, o coração disparado como um cavalo selvagem. Sua mulher, Dona Maria, uma senhora de mãos trêmulas e fé inabalável, acendeu a lamparina de querosene ao lado da cama. Jeremias, meu marido, você está pálido como morto. O que foi? Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos fixos no teto de madeira, como se ainda vissem a cena do sonho. Depois de um longo silêncio, murmurou: Maria, eu vi o inimigo dentro da casa de Deus. O peso da revelação. Nos dias seguintes, Jeremias andava como um homem perseguido. Durante as reuniões de oração, ele observava cada irmão com desconfiança, buscando sinais da traição que havia visto no sonho. Os anciãos mais velhos notaram sua agitação e, após um culto, o presbítero Samuel, um homem severo, de sobrancelhas grossas e voz grave, o chamou para uma conversa no pequeno escritório atrás do púlpito. Irmão Jeremias, o que está acontecendo com você? Você parece assombrado. Jeremias hesitou. Sabia que revelações assim não eram para serem levadas na brincadeira. Se falasse, poderia causar divisão. Se calasse, o mal poderia se espalhar. Presbítero, eu tive um sonho. Um sonho ruim. Samuel cruzou os braços, seu olhar penetrante como uma lâmina. Fale. E então, com voz trêmula, Jeremias contou tudo. O templo, o homem de olhos de fogo, a voz que gritava sobre Judas dentro da igreja. Samuel ficou pálido. Ele conhecia as Escrituras e sabia que Deus falava através de sonhos. Mas também sabia que o diabo poderia semear dúvidas. Você tem certeza de que foi Deus quem te mostrou isso? Ou foi o inimigo tentando te confundir? Jeremias baixou a cabeça. Não sei, presbítero. Mas eu sinto que é verdade. A busca pelo traidor. A notícia do sonho se espalhou como fogo em palha seca. Os irmãos começaram a murmurar. Alguns acreditavam piamente, outros achavam que Jeremias estava ficando velho e confuso. Mas o ancião não desistiu. Ele passou a observar com mais atenção. Durante os cultos de doutrina, ele analisava cada gesto, cada palavra. Quem falava demais? Quem evitava o olhar dos presbíteros? Quem chegava atrasado e saía cedo? Até que em uma reunião de jovens ele notou algo estranho. O irmão Tiago, um rapaz de 25 anos, bonito, carismático, sempre sorridente e disposto a ajudar, estava conversando em voz baixa com um grupo de moços do lado de fora do templo. Quando Jeremias se aproximou, eles se calaram abruptamente. Sobre o que vocês estavam falando? Perguntou Jeremias com uma voz que não admitia mentiras. Tiago sorriu, mas seus olhos brilharam com algo que não era paz. Só coisas da juventude, ancião. Nós estávamos falando sobre a Bíblia. Jeremias não acreditou. Aquela resposta rápida demais, aquele sorriso forçado, era como se ele estivesse olhando para o homem do sonho. A armadilha do inimigo nos dias seguintes, Jeremias passou a seguir Tiago discretamente. Descobriu que ele frequentava lugares que um irmão não deveria, bares, festas de pessoas do mundo, conversas com pastores de outras denominações. Uma noite, escondido atrás de um muro, Jeremias viu Tiago entregando um envelope grosso para um homem de terno, um estranho que não era da igreja. E isso é tudo que você conseguiu? Perguntou o homem com voz de escárnio. Tiago riu baixinho. Por enquanto. Mas logo terei mais. Jeremias sentiu o chão abrir-se debaixo de seus pés. A traição era real. Aquele jovem, que cantava hinos com lágrimas nos olhos, que ajudava os velhinhos a sentar, que sorria para as crianças, estava vendendo segredos da igreja. Mas o que ele estava entregando? Dinheiro? Informações? Almas?
A confrontação no santo lugar. Jeremias não podia mais ficar calado. Na reunião de anciãos ele expôs tudo, o sonho, as observações, a cena que havia presenciado. Os presbíteros ficaram em silêncio, chocados. Alguns negavam, outros tinham medo de acreditar. Isso é muito grave, irmão Jeremias, disse o presbítero Elias, um homem magro, de voz suave, mas de sabedoria profunda. Se isso for verdade, nós temos um lobo em pele de cordeiro entre nós. Decidiram chamar Tiago para uma conversa. Não como acusação, mas como um teste. No dia seguinte, durante um culto de doutrina, Tiago foi chamado ao escritório dos presbíteros. Jeremias estava lá, junto com Samuel e Elias. Irmão Tiago, começou Samuel com voz firme. Nós sabemos de algumas coisas que você tem feito fora da igreja. Bens que não condizem com a santidade. Tiago ficou pálido, mas manteve a calma. Eu não sei do que vocês estão falando, presbíteros. Eu sou fiel a Deus e a esta obra. Jeremias não aguentou. Com voz trêmula de raiva e dor, ele bateu a mão na mesa. Mentiroso! Eu te vi entregando coisas para homens do mundo. Eu te vi traindo a confiança dos irmãos. Você é o Judas que Deus me mostrou no sonho. Tiago deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Seus olhos perderam o brilho falso e por um instante, Jeremias viu o verdadeiro demônio por trás da máscara. Vocês não entendem, Tiago sussurrou, quase chorando. Eu só precisava, do que você precisava, filho? Perguntou Elias com tristeza na voz. Tiago quebrou. Caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. De dinheiro. Minha mãe está doente, os remédios são caros, e eu não tinha como pagar. Eles me ofereceram dinheiro fácil, só para falar sobre como a igreja funciona por dentro. Eu juro que não queria fazer mal a ninguém. A dor da traição e o perdão divino, o silêncio que se seguiu foi como uma faca no peito de cada homem naquela sala. Então, você vendeu a igreja por dinheiro? Jeremias perguntou com voz quebrada. Tiago assentiu, envergonhado. Mas eu não contei nada importante. Só coisas que qualquer um poderia saber. Samuel fechou os olhos como se estivesse sentindo a dor de Cristo na cruz. Não importa, filho. Traição é traição. Judas também só entregou Jesus com um beijo. Os presbíteros discutiram longamente. Alguns queriam expulsar Tiago imediatamente. Outros achavam que ele merecia uma segunda chance. Jeremias, com o coração partido, orou em silêncio. Ele lembrou-se de Pedro, que negaram Jesus 3 vezes, mas foi perdoado. Lembrou-se de Davi, que cometeu adultério e homicídio, mas encontrou misericórdia. Nós vamos dar uma oportunidade a ele, decidiu Samuel finalmente. Mas sob condições severas. Ele vai confessar seu pecado diante de toda a igreja, vai devolver todo o dinheiro que recebeu, e vai fazer um jejum de 40 dias em penitência. Tiago aceitou, chorando como uma criança. A confissão pública e a restauração. No domingo seguinte, o templo estava lotado. Todos sabiam que algo grave iria acontecer, mas ninguém imaginava o que. Tiago subiu ao púlpito, pálido, tremendo, com olhos inchados de chorar. Ao seu lado, os presbíteros estavam sérios, mas com expressões de compaixão. Irmãos, sua voz falhou. Ele engoliu em seco e tentou novamente. Eu pequei contra Deus e contra vocês. Um murmúrio percorreu a congregação. Muitas mães cobriram a boca com as mãos. Os homens franziram a testa, indignados. Tiago contou tudo. Como homens do mundo o haviam tentado com dinheiro, como ele aceitou por necessidade, como mentiu para encobrir seus atos. Eu traí a confiança de vocês, e traí a Deus. Ele caiu de joelhos. Mas eu peço perdão. Eu quero me arrepender. O silêncio era tão denso que dava para ouvir as lágrimas caírem no chão de madeira. Então o presbítero Samuel se levantou. Irmãos, Deus é misericordioso. Se este jovem se arrepende de verdade, nós devemos perdoá-lo como Cristo nos perdoa. Mas nem todos concordaram. Alguns irmãos se levantaram furiosos. Isso é demais. Como podemos confiar nele de novo? Gritou o irmão Roberto, um homem forte, de mãos grossas de trabalhador. Ele manchou o nome da igreja. Acrescentou a irmã Clara, uma senhora rigorosa que nunca perdia um culto. Jeremias, com o coração pesado, subiu ao púlpito. Ele olhou para Tiago, que chorava como um condenado. Irmãos, todos nós somos pecadores. Se Deus não nos perdoasse, onde estaríamos? Sua voz ecoou pelo templo. Mas perdão não é impunidade. Tiago vai pagar pelo que fez. Ele vai jejuar, orar e provar que mudou. O jejum de 40 dias, provação e redenção. Os 40 dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Tiago. Ele jejuou de comida sólida, bebendo apenas água e suco de frutas. Dormia no chão do templo, coberto apenas com um cobertor fino. Passava horas de joelhos, chorando e pedindo perdão a Deus.
Os irmãos o observavam com desconfiança. Alguns o evitavam, outros o encorajavam. As crianças que antes o adoravam, agora olhavam para ele com medo. Mas Deus estava trabalhando. No 30º dia, Tiago teve um sonho. Ele viu Jesus com as mãos estendidas, chamando-o de volta. Filho, você se perdeu, mas eu nunca te abandonei. Ele acordou chorando, mas com uma paz que não sentia há anos. No 40º dia, ele subiu ao púlpito novamente magro, fraco, mas com os olhos brilhando de uma luz nova. Irmãos, eu mudei. Sua voz estava firme. Deus me perdoou, e eu vou passar o resto da minha vida servindo a Ele. Desta vez, não houve murmúrios de dúvida. Até os mais céticos viram que aquele não era mais o mesmo homem. A lição que ficou. Anos se passaram. Tiago se tornou um dos mais fiéis servos da CCB. Ele pregava com unção, ajudava os necessitados, e nunca mais olhou para trás. Jeremias, já idoso, olhava para ele com orgulho. Você foi o Judas que sonhei, disse ele, certo dia. Mas também se tornou Pedro que Deus restaurou. Tiago sorriu com lágrimas nos olhos. Ancião, se não fosse por você, eu teria me perdido para sempre. E assim, a história do ancião que sonhou com traição se tornou um testemunho de advertência e esperança na congregação. Porque Judas pode estar dentro da igreja, mas a misericórdia de Deus é maior que qualquer traição. Epílogo, o legado de um sonho. Anos depois, quando Jeremias partiu para estar com o Senhor, seu testemunho ainda ecoava entre os irmãos. Deus nos mostra os perigos para nos proteger, diziam os presbíteros aos jovens. Mas Ele também nos mostra o caminho de volta quando caímos. E assim a CCB de Sertãozinho se tornou mais forte, mais vigilante, mas também mais misericordiosa. Porque o inimigo pode entrar disfarçado, mas a graça de Deus sempre vence. Fim. Este testemunho é uma obra de ficção baseada em princípios bíblicos e na doutrina da congregação cristã no Brasil. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. Testemunho CCB. O ancião que sonhou com traição Judas estava dentro da igreja. Continuação expandida com novos eventos, diálogos e profundidade espiritual. Capítulo 7. A Noite das Confissões. A reunião de oração naquela quarta-feira estava diferente. O ar pesava, carregado de um silêncio que não era apenas de recolhimento, mas de expectativa. Os irmãos sentiam que algo profundo estava prestes a acontecer. O ancião Jeremias, com seu rosto marcado pelo tempo e pela sabedoria, permaneceu em pé ao lado do púlpito, as mãos apoiadas na Bíblia aberta em Mateus 26, 21 e 25, o trecho em que Jesus revela que um dos 12 o trairia. E comendo eles, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Leu Jeremias com voz firme, mas carregada de uma dor que só quem já viu a traição de perto poderia entender. Tiago, sentado na segunda fileira, baixou a cabeça. Suas mãos tremiam. Ele havia confessado seu pecado ao ancião na semana passada, mas ainda sentia o peso da culpa como uma pedra no peito. Ao seu lado, o irmão Pedro, um cooperador fiel, colocou discretamente a mão em seu ombro, como se dissesse: coragem, irmão. Deus já perdoou. Mas nem todos na congregação sabiam da queda de Tiago. Alguns olhavam para ele com admiração, outros com desconfiança. A irmã Maria, uma das diaconisas mais dedicadas, observava tudo com olhos perspicazes. Ela havia notado as ausências de Tiago nas últimas reuniões de jovens, as desculpas vagas, o olhar evasivo. Algo não está certo, pensava, enquanto suas mãos se moviam em oração silenciosa. Foi então que Jeremias fechou a Bíblia e olhou diretamente para a congregação. Irmãos, Deus me mostrou em sonho que o inimigo tem trabalhado dentro do nosso meio. Não é um inimigo de fora, com armas ou palavras de ódio. É um inimigo que sorri, que canta conosco, que até ora conosco, mas que em segredo negocia com as trevas. Sua voz ecoou pelo salão, e alguns irmãos se entreolharam, inquietos. Um murmúrio percorreu o local. Quem seria? O irmão João, o tesoureiro? O jovem Davi, que havia se afastado por um tempo? Ou será que era alguém que ninguém suspeitaria? Não estou aqui para apontar dedos, continuou Jeremias, levantando as mãos em sinal de paz. Mas estou aqui para dizer que Deus está dando uma chance. Se há alguém aqui que tem se deixado levar pelo mundo, pelas tentações da carne, pelo amor ao dinheiro ou pela soberba, hoje é o dia de se arrepender, porque amanhã pode ser tarde. O silêncio se fez tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Então, de repente, um soluço abafado quebrou a quietude. Era o irmão Lucas, um dos cantores do coral. Ele se levantou, trêmulo, os olhos vermelhos. Ancião, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Sua voz falhou. Eu tenho roubado das ofertas. Não é muito, só algumas notas quando ninguém está olhando.
mas é pecado. E eu sei que Deus vê. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Alguns irmãos fecharam os olhos, outros baixaram a cabeça em oração. Jeremias não demonstrou surpresa. Ele já sabia. Deus lhe havia mostrado em sonho não apenas Tiago, mas outros que estavam caindo. Glória a Deus, irmão! Exclamou o ancião, estendendo os braços. Hoje os anjos estão se alegrando no céu por mais uma alma que volta para a luz. Lucas caiu de joelhos, chorando. Imediatamente vários irmãos se levantaram para cercá-lo, colocando as mãos sobre ele em oração. O irmão Pedro, com lágrimas nos olhos, começou a cantar um hino de restauração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Chamai-o enquanto está perto. E assim, naquela noite não foi apenas um, mas vários que se levantaram para confessar seus pecados ocultos. O irmão Mateus admitiu que havia mentido em um negócio. A irmã Raquel confessou que guardava rancor de uma irmã há anos. Até o jovem Samuel, que todos achavam ser um exemplo, revelou que havia acessado sites impuros no computador da igreja. Jeremias observava tudo com os olhos úmidos. Assim é o amor de Deus, pensou. Ele não nos expõe para nos humilhar, mas para nos libertar. Capítulo 8. A Batalha Invisível. Nos dias que se seguiram, a congregação de Sertãozinho viveu uma mistura de alívio e tensão. De um lado, havia a alegria de ver irmãos se libertando de fardos ocultos. Do outro, uma pergunta persistia: será que todos se arrependeram? Ou ainda há um Judas entre nós? O ancião Jeremias passava horas em seu quarto, em oração. Sua esposa, a irmã Ruth, entrava silenciosamente para deixar uma xícara de chá de boldo, seu favorito, e saía sem dizer uma palavra, sabendo que aquele era um momento sagrado entre ele e Deus. Senhor, Jeremias orava com as mãos levantadas, se ainda há alguém aqui que está escondendo traição, revela-me para que eu possa interceder. Não deixe que o inimigo leve mais uma alma. Naquela mesma noite, ele teve outro sonho. Desta vez, não era Tiago ou Lucas que via. Era o irmão Paulo, um dos presbíteros mais respeitados, um homem de palavra firme e sermões poderosos. No sonho, Paulo estava em um quarto escuro, falando ao telefone com alguém. Sim, eu sei que é arriscado, mas o dinheiro está aqui. Eles confiam em mim. Ninguém vai desconfiar. Sua voz era baixa, mas cheia de determinação. Jeremias acordou suando, o coração acelerado. Não, senhor, não outro. Ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Mas como abordar um homem tão influente na igreja? Um homem que pregava contra a avareza, que liderava estudos bíblicos sobre integridade. No dia seguinte, Jeremias procurou Paulo em sua casa. O presbítero o recebeu com um sorriso caloroso. Ancião Jeremias, que honra ter você aqui. Entre. Ele serviu café e pão caseiro feito pela esposa. Jeremias aceitou o café, mas seu rosto estava sério. Irmão Paulo, preciso falar com você sobre algo delicado. Claro, ancião. O senhor sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Paulo cruzou as pernas aparentemente tranquilo. Jeremias respirou fundo. Deus me mostrou algo em sonho ontem à noite. Algo que me deixou muito preocupado. Paulo ficou imóvel, mas seus dedos apertaram levemente a xícara. E o que foi, ancião? Sua voz ainda era calma, mas havia uma tensão quase imperceptível. Vi você, irmão, falando com alguém sobre dinheiro. Dinheiro que não era seu. Jeremias olhou profundamente nos olhos de Paulo. Irmão, me diga a verdade. Você tem desviado fundos da igreja? Por um longo momento, Paulo não disse nada. Então, lentamente colocou a xícara sobre a mesa. Seu rosto, antes sereno, agora estava contorcido em dor. Ancião, sua voz quebrou. Eu não queria fazer isso. Mas minha filha, ela está doente. Os remédios são caros, e o plano de saúde não cobre tudo. Eu tentei pedir ajuda, mas tinha vergonha. Aí, um homem me ofereceu dinheiro fácil. Disse que era um empréstimo que ninguém ia saber. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu sei que é errado. Eu prego contra isso. Mas o que eu ia fazer, ancião? Deixar minha filha morrer? Jeremias sentiu o coração se partir. Ele se levantou e colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo, que agora chorava sem controle. Irmão, por que você não veio até mim? Por que não confiou na igreja? Nós somos uma família. Eu tinha medo. Medo de ser julgado. Medo de perder meu cargo. Medo de decepcionar os irmãos. Paulo cobriu o rosto com as mãos. Jeremias o abraçou fortemente. Deus não quer que carreguemos nossos fardos sozinhos. Vamos resolver isso. Primeiro, você vai devolver todo o dinheiro. Depois, vamos orar pela saúde da sua filha. E você vai se arrepender publicamente não por vergonha, mas para que outros saibam que ninguém está acima da graça de Deus. Paulo assentiu, ainda chorando. Obrigado, ancião.
obrigado por não me abandonar. Capítulo 9, o dia da restauração. O domingo seguinte foi marcado como um dia de confissão e restauração. Jeremias subiu ao púlpito com um coração pesado, mas cheio de esperança. Irmãos, hoje é um dia de vitória. Não porque somos perfeitos, mas porque servimos a um Deus que nos perdoa quando nos arrependemos. Ele fez uma pausa, olhando para a congregação. Hoje, alguns de nossos irmãos vão compartilhar seus testemunhos. Não para serem julgados, mas para que todos saibamos que não importa quão fundo tenhamos caído, Deus pode nos levantar. Primeiro Tiago se levantou. Com voz trêmula, mas firme, ele contou como havia se deixado levar pela tentação da carne, como havia mentido para encobrir seus pecados e como Deus, através do ancião Jeremias, o havia resgatado. Eu pensei que poderia esconder meu pecado, mas Deus vê tudo. E ele não nos expõe para nos humilhar, mas para nos libertar. Tiago olhou para os irmãos. Se alguém aqui está passando pelo mesmo, não espere. Confesse. Porque o diabo quer nos afastar de Deus, mas Jesus quer nos trazer de volta. Em seguida foi a vez de Paulo. Com lágrimas nos olhos, ele confessou seu desvio de dinheiro, explicando a situação de sua filha, mas sem justificar seu pecado. Eu falei como homem, como pai e como servo de Deus. Mas hoje, com a ajuda dos irmãos, vou devolver tudo o que foi tirado. E peço perdão a cada um de vocês. Ele se ajoelhou diante do púlpito. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A congregação ficou em silêncio por um momento. Então, o irmão Pedro se levantou e foi até Paulo, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Irmão, nós te perdoamos. E Deus também perdoa. Outros irmãos se juntaram, colocando as mãos sobre Paulo em oração. Jeremias, com os olhos brilhando, levantou as mãos. Glória a Deus! Hoje o inimigo é derrotado. Hoje a igreja se fortalece. E então, espontaneamente, os irmãos começaram a cantar. Quão feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade. Capítulo 10. A vigilância contínua. Nos meses que se seguiram, a CCB de Sertãozinho passou por uma transformação. Não que os problemas tivessem acabado, o inimigo ainda rondava, tentando encontrar brechas, mas agora havia uma vigilância maior. Jeremias instituiu reuniões de oração específicas para a intercessão pelos irmãos. Os presbíteros passaram a fazer visitas mais frequentes às famílias, não apenas para ensinar, mas para ouvir. E os jovens que antes se sentiam distantes, agora participavam de estudos bíblicos sobre pureza e integridade. Tiago, que havia caído tão fundo, agora liderava um grupo de apoio para homens que lutavam contra a tentação da carne. Ele compartilhava sua história sem vergonha, porque sabia que sua queda poderia salvar outros. Irmãos, o diabo quer que a gente ache que somos os únicos que caímos. Mas a Bíblia está cheia de homens que erraram e foram restaurados. Davi, Pedro, o próprio Paulo. Deus não nos quer perfeitos. Ele nos quer arrependidos. Dizia Tiago em uma das reuniões. Enquanto isso, Paulo, após devolver todo o dinheiro desviado, viu sua filha receber a cura através de orações e tratamento médico. Ele agora pregava com ainda mais unção, sempre lembrando aos irmãos. O pecado nos promete liberdade, mas nos dá cadeias. A obediência a Deus parece difícil, mas nos dá verdadeira liberdade. Jeremias, já idoso, observava tudo com gratidão. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Deus havia usado seus sonhos não para condenar, mas para salvar. Capítulo 11, a última lição. Anos depois, quando Jeremias já estava muito doente, ele chamou os presbíteros ao seu leito. Irmãos, meu tempo aqui está acabando. Mas antes de partir, quero deixar uma última mensagem. Sua voz era fraca, mas suas palavras eram fortes. O inimigo nunca desiste. Ele sempre vai tentar entrar na igreja, seja através da ganância, da luxúria, do orgulho ou das divisões. Mas lembrem-se, a igreja não é um lugar de perfeitos. É um hospital para pecadores. Ele fez uma pausa, tomando fôlego. Não tenham medo de confrontar o pecado, mas façam isso com amor. Não julguem, mas restaurem. Não escondam as feridas, mas tratem-nas com a palavra de Deus. Porque um dia, todos nós vamos prestar contas. E quero que, quando estivermos diante do Senhor, Ele nos diga, bem está, servo bom e fiel. Os presbíteros choravam. O irmão Pedro segurou sua mão. Ancião, nós vamos continuar sua obra. Vamos vigiar, como você nos ensinou. Jeremias sorriu fraco, mas em paz. Eu sei, porque a igreja não é minha, não é nossa, é de Jesus, e ele nunca abandona sua noiva. Naquela noite, enquanto os irmãos cantavam hinos ao seu redor, Jeremias fechou os olhos pela última vez. Seu rosto estava sereno, como se já visse a glória que o aguardava.
Epílogo, o sonho que nunca acaba. Anos depois da partida de Jeremias, a CCB de Sertãozinho ainda contava sua história. Os jovens ouviam com atenção quando os mais velhos falavam do ancião que sonhava com a verdade. Ele não era um profeta como os da Bíblia, dizia o irmão Pedro, agora um ancião também. Mas Deus usou seus sonhos para nos proteger, porque o inimigo não desiste. Ele ainda tenta entrar, às vezes como um lobo, às vezes como um cordeiro. Mas se estivermos vigilantes, se estivermos unidos, ele não prevalecerá. E assim, toda vez que um irmão novo chegava à congregação, ou quando algum desvio era percebido, a história de Jeremias era lembrada. Não como uma ameaça, mas como um alerta cheio de esperança. Porque Judas pode estar dentro da igreja, mas a misericórdia de Deus é maior que qualquer traição. E a igreja, como uma fortaleza, continua de pé, não porque seus membros são perfeitos, mas porque seu fundamento é Cristo. Fim. Este testemunho é uma obra de ficção baseada em princípios bíblicos e na doutrina da congregação cristã no Brasil. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência.